Eu tenho poupado falar aqui dos adventistas, mas os adventistas, meu Deus, a Ellen White já marcou a hora tantas vezes. Os testemunhas de Jeová já marcaram a hora. Os que primeiro começaram a marcar a hora foi um grupo, uma seita dos montanistas, que derivava de um indivíduo. No iniciozinho, antes do surgimento do cristianismo, surgiu um homem chamado Montano, que meteu na cabeça que ele sabia quando Jesus iria voltar. Ele levou todos os seus discípulos para um lugar elevado e ficaram lá esperando Jesus voltar até o dia de hoje. Todo mundo perdeu a fé, se dispersaram e aquilo virou uma piada espetaculosa. Depois do quarto século, depois de Constantino, depois do surgimento do cristianismo, surgiram vários falsos cristos, dizendo também vários falsos profetas, chegou a hora. Você imagina, cada peste que viesse, chegou a hora. Cada terremoto era, chegou a hora. Cada vulcão que abrisse, chegou a hora. Qualquer tsunami que aparecesse, era, chegou a hora. Deus me falou, me revelou. Do século XIX para cá, marcaram a hora da vinda de Jesus a 3x2. No início do século XX, com o surgimento da escatologia dispensacionalista pentecostal e com os cronogramas que eles montaram, baseados em Daniel, em pedacinhos e fragmentos de evangelho ou de cartas de Paulo, montavam aquilo ali. Meu Deus, qualquer um com um pouco de inteligência monta o que quiser na Bíblia. Como se tem dito, de maneira muito apropriada, a Bíblia, quando é vítima de sistematização, quando alguém chega para sistematizar, juntar pedaços, montar quebra-cabeças, é a mãe de todas as heresias, mentiras e enganos que você queira produzir, porque tem material farto aqui, entre o Gênesis e o Apocalipse, para você montar uma seita satânica em nome de Jesus, se você quiser. Basta montar e encontrar os idiotas que se associam a isso, com toda a ignorância, beijam a blasfêmia e chamam-na de nova revelação, como aconteceu a história inteira e acontece aos borbotões à nossa volta, dizendo chegou a hora. Por que esses caras que vivem marcando a hora ficam sempre longe de mim? Porque eles sabem que não vão se criar, onde a minha mão alcançar, eles não se criam. Porque eu vou lá e dou peteleco, desmonto o castelo de areia inteiro, porque é tudo mentira. Ninguém sabe quando é essa hora. Foi Jesus que disse, quanto aquele dia e hora, quanto aquele tempo e época, porque tem aqueles que são tão dissimulados, dizem, não, Jesus só falou de dia e de hora. Querendo dizer, não, ninguém sabe se será no dia 4 ou numa terça-feira. Não, quando ele falou de dia, ele falou num conceito de dia antigo, dia como tempo, intervalo, como estação, como aeon, como fase. E hora, não como hora de calendário de relógio, como essa presunção de pré-definição de que se sabe quando acontecerá. Mas também ele disse, quanto àquela época, dia, hora, época, mês, ano, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, está reservado exclusivamente para o meu Pai. Aí vem a Ellen White e diz qual é a hora. Ou vem os discípulos dela, o de Rutherford, ou até da pastora Valnice aqui no Brasil, que já marcou o dia também da volta de Jesus 3 vezes. Ou como havia um homem bom na Assembleia de Deus, escreveu um livro sobre o alinhamento dos planetas e a volta de Jesus. Eu gostava muito dele, mas quando eu vi que ele já idoso cometeu aquilo, falei, ai meu Deus, o cara vive anos e anos uma vida íntegra. Aí quando chega no final da vida, fica impressionado com a história do alinhamento dos planetas. Isso, nos anos 80, ele escreveu um livro. Eu não vou mencionar o nome dele aqui. Eu brincava com ele chamando-o de Pai Abraão. Ele era um americano grandão, idoso, gente boa.
quando ele saiu com aquele livro, eu falei, ah, meu Jesus. E o pessoal da Assembleia sabe muito bem quem ele é. Querido. E aí eu saí para almoçar, eu e o bispo Roberto Macalister. Aí por volta de 84, mais ou menos, 85. Por aí. Foi na semana do alinhamento dos planetas que aconteceu. Aí saímos para almoçar e o bispo Roberto Macalister era uma figura de um humor interessante, às vezes irônico, às vezes sarcástico, mas sempre muito engraçado. E ele virou para mim e falou, hein, Caio, eu acho que nós vamos ter que marcar um almoço com o nosso amigo fulano de tal e sugerir a ele que escreva agora mais um livro. Aí eu falei, e qual deles? Qual livro seria? Aí ele falou, eu acho que um bom título seria Desculpem Qualquer Coisa. E aí eu ri demais, a gente foi almoçar, nunca mais me esqueci desse dia e dessa hora. Porque o pessoal fica querendo definições de relógio, de data, de calendário, de prazo de ano, de década, de século, de 100 anos. E Jesus disse, ninguém, nem o Filho, nem os seres superiores, os anjos, nem ninguém. Aí vêm os pentecostais e dizem, não, mas citam um texto do profeta Isaías, porventura eu, Senhor, farei qualquer coisa sem antes revelar aos profetas? Aí eles pegam isso aí, se agarram nisso aí, eu jogo na cara deles o evangelho. Olha, Jesus que faz você, esse profeta e todo mundo virarem apenas folha de papel, diz, quanto aquele dia, aquela hora, nem o Filho, nem os anjos, ninguém sabe. Usa esse papel para fazer com ele alguma outra coisa, limpar alguma outra área, mas não vem enganar a gente com isso aqui. Não vos enganeis com aqueles que dizem chegou a hora. Aí Jesus diz, não os sigais. E eu vejo gente, olha, eu já vi gente pegar mansões caríssimas nos lugares mais caros das cidades, onde aparece um maluco desse tipo marcando a volta de Jesus e dizendo para essas pessoas ricas, você não tem mais nem essa década para usufruir essa casa. Por que que você não pega essa casa e doa para o meu ministério, para a gente pregar para o maior número possível de pessoas não serem enganadas e saberem que Jesus está voltando? Aí lá vai a pessoa e doa. Eu vi tantas. Essa semana mesmo eu estava conversando com minha mulher sobre uma pessoa aparentada dela, que mora num outro estado, que viveu, de certa forma, distante dela, muitos anos. E um dia ela encontrou essa pessoa, a pessoa tinha ido para uma igreja desse tipo, de uma mulher, naquele tempo em São Paulo, todo mundo queria ser chamado de tio e de tia. Não era o caso do tio Cássio nem da tia Noeli, que começaram a ser chamados de tio e de tia espontaneamente, porque na igreja que eles começaram, no fim dos anos 60, início dos anos 70, quase só tinha jovens. E eles, os jovens, os chamavam de tia, como era uma coisa naquele tempo normal em São Paulo, na cultura paulista. Mas depois daquilo, veio uma quantidade enorme de mulheres e homens que se auto-intitulavam tios. Virou uma espécie de eclesiologia dos tios em São Paulo. E quase todos com essa escatologia que Jesus está voltando. E o que você tem, doe para mim. Aí ela, que tinha recebido uma herança da família de uma casa nos Jardins, maravilhosa, caríssima, pegou a casa com escritura e tudo, foi lá e tascou como doação para aquela falsa profetisa enganadora que depois se descobriu, tinha lá seus casos amorosos para lá e para cá, e o marido também, era tudo uma farsa. Mas e a casa? Voltou? Não, ficou para ela. O pai dela foi lá implorar para devolverem a casa, dizendo, a minha filha não está em perfeito juízo. Conseguiu alguma coisa? Não. O que disseram foi, ela já doou, perdeu. E perdeu. E como ela, tantos que têm perdido tanta coisa por causa dessa história de sou eu, chegou a hora, e Jesus diz, não os sigais. Não andem atrás da deles. Eles vão enganar vocês. Esse pessoal que só fala da minha segunda vinda,
tem alguma distorção cognitiva, tem uma obsessão que só os faz tocar num único tema. Toda vez que você encontrar uma pessoa que tem um único assunto, um único tema, uma única abordagem, fuja daí, tem alguma coisa errada, tem alguma obsessão em processo. E quem lê a vida com olhares obsessivos não enxerga a totalidade das coisas. E aqueles que os seguem ficam também com viseiras limitantes e não enxergam a totalidade da existência. E é uma coisa horrorosa quando você não consegue ter visão ampla, no máximo possível de percepção, aonde quer que a percepção possa chegar e alcançar. É trágico quando a vida está presa a uma viseira de uma única temática. Não os cigais. Chegou a hora, é assim que eles vão fazer? Não os cigais. Não andem com eles. Isso é um perigo. E eu vou parar hoje aqui. Eu tenho um compromisso médico. Eu vou parar hoje aqui, eu prossigo amanhã, do verso 9 em diante, aqui de Lucas 21, quando Jesus diz: quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Primeira coisa que ele diz é: vede que não sejais enganados. Agora é aqui, quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Não vos assusteis. E aí amanhã eu quero falar com você sobre isso, porque isso não começou outro dia. Tem séculos e séculos e séculos de guerras e revoluções. E quanta gente já ficou em pânico por causa disso? E perdeu a cabeça, o juízo, o bom senso e o discernimento. Amanhã eu estarei aqui com você e hoje eu te peço, Senhor Jesus, que tu dês luz, compreensão, entendimento, graça de discernimento para todos quantos me ouviram até aqui. Permite que no coração de alguns, de alguém, ou quem sabe por tua graça de muitos, essa palavra chegue como libertação de uma quantidade indizível de enganos e de miragens. É o que eu te imploro, em nome de Jesus.